Bem, a partir de agora, então, já estamos gravando a nossa atividade. Bem, voltando aí, dando continuidade à nossa programação, a gente fazia algumas considerações sobre o direito tributário, né, na aula passada, e fazíamos aí algumas considerações, né, das fontes do direito, né? A gente falava que são fontes materiais do direito tributário alguns acontecimentos, né, que na forma da lei permite a incidência tributária, a obrigação tributária, né? E temos ainda as fontes formais do direito tributário, que são os instrumentos normativos, né, as leis que regulam o direito tributário, né? Nós falávamos que essas fontes formais elas podem ser primárias, são as fontes mais importantes, né? Principalmente a Constituição Federal, é quem dá suporte, né, sustentação ao direito tributário, né? Assim como também as eventuais emendas constitucionais que são aprovadas, né? Que tem por objetivo fazer alterações no texto da Constituição, e as leis complementares, né, e também leis ordinárias, leis delegadas e decretos são as principais fontes formais primárias do direito tributário, né? Temos ainda as fontes formais secundárias, que aí elas não mudam, né, o ordenamento jurídico relacionado ao direito tributário, mas são normas que garantem o cumprimento da legislação formal primária, né? E aí temos aí como exemplos os decretos, né, os regulamentos, as instruções ministeriais, por exemplo, ordem de serviço, dentre outros. A gente falava também, fazia algumas considerações sobre as espécies tributárias, né? Então a gente dizia que o tributo é uma prestação pecuniária imposta pelo poder público aos contribuintes, né? De forma compulsória, ou seja, o contribuinte não tem a faculdade de pagar ou não, né? Daí é uma imposição, né, feita pelo poder público. Então a gente fazia aí algumas considerações nesse aspecto, né? Então dizia que o objetivo, né, da obrigação tributária é fazer com que o poder público ele possa arrecadar recursos para cumprir a sua função, né? Em especial a função de promover o bem-estar, o desenvolvimento da sociedade, né? Como também arcar com as despesas que são próprias do poder público, né? Que é garantir com que a máquina administrativa possa exercer o seu papel, a sua função. Bem, nós dizíamos que existem duas teorias, né, que procuram definir quais são as espécies tributárias, né? Nós fazemos consideração acerca dessa teoria tripartida, né, que define que são espécies tributárias os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, né? Mas também há uma outra teoria chamada pentapartida, que define que são espécies de tributos, além do imposto, das taxas e das contribuições de melhoria, também os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais, né? E essa é a tese vencedora, né? De que são espécies de tributo, que é o gênero, né? O gênero é o tributo, e a espécie, ou as espécies, né, são os impostos, as taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Então o tributo, aliás, o imposto, por exemplo, é uma espécie de tributo. A taxa é uma espécie de tributo. E assim sucessivamente, né? Como as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Bem, nós vamos agora fazer uma análise, né, do que vem a ser cada uma dessas espécies de tributo, né? Começando aí
pelo imposto. Bem, o que seria o imposto, né? Bem, o imposto é um tributo exigível independentemente de uma contraprestação por parte do poder público. Né? Vamos verificar em seguida, né, que os impostos eles podem ser devidos, né, a qualquer dos entes públicos, né, seja a União. Nós já fazemos algumas considerações em outras oportunidades, né, que a União é o sinônimo pode ser usada como sinônimo do governo federal, né? Então, o governo federal é um dos titulares dessa obrigação tributária, como também os estados, entes federativos, também podem exigir o tributo, assim como também o Distrito Federal, também é um dos titulares da obrigação tributária, e assim também os municípios. Bem, então, essa espécie de tributo, chamado imposto, é uma obrigação do contribuinte devido ao poder público, seja na esfera federal, estadual, municipal ou distrital, que o contribuinte tem o dever sem que haja uma contraprestação por parte desses entes públicos. Município, Distrito Federal, Estados e União. A gente vai verificar que existem espécies de tributos que há uma contraprestação, como por exemplo as taxas, né? Aqui o imposto, né, dentre os quais a gente vai verificar as espécies de impostos devido a todos os entes federativos, né? E nós vamos verificar, por exemplo, o imposto de renda, né, um imposto devido pelo contribuinte à União, mas que a União recebe e não tem que comprovar uma contraprestação. Né? Ou qualquer outro imposto devido à União, o Estado, o município, o Distrito Federal, como no caso um imposto devido ao Estado, por exemplo, o IPVA. Né? Então, o Estado exige essa tributação, esse chamado imposto sobre produtos, imposto sobre veículos automotores, né? E nem por isso ele tem o dever de asfaltar as ruas, sinalizar as ruas, por exemplo, porque o imposto ele não está vinculado a uma contraprestação. Né? Então, os valores arrecadados pelo poder público, por esses entes que citei ainda há pouco, né, que é a União, apenas esses entes, inclusive, é interessante ressaltar, é que são os titulares da obrigação tributária. Né? Nenhuma pessoa física pode exigir tributo, né? Nem tampouco as pessoas jurídicas de direito privado podem exigir tributos. Né? Somente quem pode exigir uma obrigação tributária são os entes públicos e, mais especificamente, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, esses valores arrecadados pelo poder público a título de imposto, né, eles apresentam uma destinação indeterminada. Né? E, aliás, são recursos volumosos. Né? Se somar todos os impostos devido a todos os entes federativos, né, alcança aí alguns trilhões de reais por ano. Aliás, é a principal fonte de arrecadação do poder público, né? É a arrecadação tributária. E mais especificamente o tributo imposto. Né? E sendo que os impostos arrecadados por esses entes públicos não implica em cumprir uma determinada obrigação por parte do ente público arrecadador. Diferente do que nós vamos verificar em seguida quando a gente falar sobre as taxas, né? E até mesmo a contribuição de melhoria, por exemplo, que são outras espécies de tributos. Bem, então os impostos, eles são tributos cuja obrigação tem por fato gerador, ou seja, o que justifica o contribuinte cumprir uma obrigação, ou seja, pagar um tributo. Né? Então, ele tem
por obrigação, uma situação que independe de qualquer atividade prestada por parte do Estado, né, ao contribuinte. É bem verdade que o Estado utiliza, ou o poder público, né, para não confundir com o Estado-membro, né, mas o poder público, aí entenda-se o município, entenda-se o Estado, o Distrito Federal e também a União, utiliza esse recurso arrecadado a título de imposto para cumprir as suas obrigações com a sociedade, né? Como, por exemplo, pagar os policiais, né, que prestam ali um serviço na área de segurança, por exemplo, utiliza os valores arrecadados para pavimentar as ruas, né, para prestar serviço na área da saúde, na área da educação, em todos os setores da atividade pública, né? Só que não há uma vinculação. Bem, se ele arrecadou o imposto predial urbano, territorial predial urbano, que é o IPTU, por exemplo, o município vai ter que destinar esse dinheiro em prol daquele contribuinte que efetuou o pagamento daquele tributo, como, por exemplo, asfaltar a rua onde está localizado o imóvel que deu origem à obrigação tributária. Não é isso, né? Porque não há uma vinculação entre o valor arrecadado pelo poder público com aquele fato gerador que deu origem à obrigação tributária, né? Então, os impostos se caracterizam exatamente por serem cobranças compulsórias, ou seja, obrigatórias, né, onde o contribuinte não tem a faculdade de dizer se ele quer ou não fazer aquele pagamento, né, e por não darem, né, um retorno ao contribuinte, né, sobre o fato gerador que deu ensejo àquela obrigação. Essa é uma das características do imposto, né? Isso vale, obviamente, para os impostos devido a qualquer dos entes federativos, né? Seja para a União, seja para os estados, seja para os municípios ou Distrito Federal. Então, como citamos aí ainda há pouco, né, o imposto é sobre um veículo, que é o IPVA, ou então imposto sobre o imóvel urbano, que é o IPTU, ou um imóvel rural, que é o ITR, né, ele não necessariamente será convertido em melhoria das condições da via urbana, no caso do veículo, por exemplo, ou do IPVA, ou então, no caso do ITR, da via rural, né, para construir as estradas rurais, por exemplo, não há uma vinculação entre aquela obrigação tributária recebida pelo poder público e um eventual retorno ou benefício que o contribuinte possa ter. Não há essa vinculação, né? Então, esse tipo de tributo ele pode ser exigido, né, por todos os entes federativos, muito embora a gente vai verificar em seguida que cada ente federativo é titular de uma obrigação tributária. O imposto de renda, por exemplo, é um tributo devido, ou um imposto, né, também um tributo, porque o imposto é um tributo, né, mas é uma espécie de imposto devido à União. Já o IPTU é um imposto devido ao município e também ao Distrito Federal. Vamos verificar em seguida, né, que os impostos devido ao Distrito Federal, né, são impostos municipais, como também os impostos estaduais também são devidos ao Distrito Federal. A gente vai fazer daqui a pouco algumas considerações também quanto a isso, né? Bem, então aí a primeira observação é acerca do imposto, né, que são obrigações tributárias devidas a qualquer dos entes federativos, muito embora cada ente federativo é titular de uma espécie de imposto, e que também esse tipo de tributo, ou seja, o imposto, ele não é vinculado, né, à obrigação que deu origem, ou aliás, ao fato gerador que deu origem ao pagamento desse tipo de imposto. Bem, então cada ente federativo tem competência para instituir determinado tipo de imposto, né?
conforme já estamos aí projetando, por exemplo, são impostos federais, ou seja, devido à União, o imposto de renda, o imposto de exportação, o imposto de importação. A gente vai falar mais adiante sobre cada um desses impostos, né, devido a cada um desses entes federativos. Estamos apenas fazendo referência para que vocês saibam que há impostos devidos apenas a determinados entes, no caso aos municípios, outros impostos devido apenas aos estados, outros impostos devido apenas à União. Né? Então, quais são os impostos devidos à União? Imposto de renda, imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações de crédito, que é o chamado IOF, imposto territorial rural, que é o ITR, imposto extraordinário de guerra, né? Esses impostos, então, são de exclusividade da União. Temos ainda os impostos devidos aos estados e também ao Distrito Federal. Bem, o Distrito Federal é um ente federativo sui generis, né? Que cedia a sede do governo federal, né? Onde se encontra Brasília, não é? E que possui também um território delimitado, assim como as demais unidades da federação, os demais estados, né? E esse território, né, que é do Distrito Federal, ele é titular das obrigações tributárias devidas aos estados. Então, os impostos devidos aos estados também são devidos ao Distrito Federal. O Distrito Federal não está dividido em municípios. Como vocês sabem, né, nós temos aqui regiões administrativas, mas que não possuem autonomia administrativa. Nós não temos uma prefeitura nessas cidades, né, que aqui podemos identificar como Santa Maria, Águas Claras, Taguatinga, Ceilândia, dentre inúmeras outras chamadas regiões administrativas. Né? Então, essas regiões administrativas não são municípios, tanto que não possuem autonomia administrativa, né? Não tem prefeitos essas cidades, como ocorre nos estados, onde tem, né, uma administração local própria e toda uma máquina administrativa, né? Inclusive com o chefe do executivo sendo eleito pela sociedade. No Distrito Federal, por exemplo, essas regiões administrativas, nós temos administradores que são nomeados ou indicação do governador do estado. Nos estados, os prefeitos dos municípios são eleitos pela sociedade. No Distrito Federal, os administradores regionais são nomeados pelo governador. Né? E, como eu disse, não tem autonomia administrativa. Nos municípios, por exemplo, nos estados, além de ter a sede do governo municipal, que são as prefeituras, há também a Câmara de Vereadores, que é a casa legislativa responsável por elaborar as leis que se aplicam àquela sociedade, né, onde ali se encontra o município. Aqui no Distrito Federal, nós temos a Câmara Legislativa, né, que é a casa legislativa responsável por elaborar as leis que se aplicam a todo o território do Distrito Federal. Bem, mas voltando aqui para os impostos que são estaduais e também distritais, temos o imposto sobre transmissão, causa-morte e doação, né, que é um imposto, a gente vai falar mais adiante, com mais detalhe, né, mas é um imposto que é devido quando alguém que é titular, proprietário de um determinado bem, vem a falecer. A lei civil diz que esses bens devem ser transmitidos aos seus herdeiros, aos herdeiros do falecido. E quando se faz essa transmissão, a lei diz que está ocorrendo ali um fato gerador, um acontecimento que permite que o poder público, nesse caso, o estado onde se encontra aquele bem, ele pode cobrar o imposto chamado de imposto de transmissão causa-morte e também de doação. Né?
daqueles que estão adquirindo o bem através da sucessão hereditária. Assim como também, né, esse imposto é devido em caso de doação, o chamado ITCD ou ITCMD, né? O imposto de transmissão, causa morte e doação. Então, se alguém doa um patrimônio seu para um filho, um amigo, um parente, seja quem for, né? Essa pessoa tem que pagar um imposto chamado ITCD. Ou seja, é o imposto estadual e distrital ao mesmo tempo, né? Também é o imposto estadual e distrital ao mesmo tempo o chamado IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Também é um imposto estadual e distrital. Temos ainda o chamado ICMS, né, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Temos ainda, aliás, né, então esses são os chamados, são os impostos devidos aos estados e também ao Distrito Federal. Mas temos ainda os impostos que são devidos aos municípios e também ao Distrito Federal. Nós citamos ainda há pouco que os impostos devidos aos estados também são devidos aos municípios. E os impostos devidos aos municípios, os impostos devidos aos estados são devidos também ao Distrito Federal. Assim como também os impostos devidos aos municípios também são devidos ao Distrito Federal. Tá? Então, feito aí a correção. Bem, quais são esses impostos que são devidos aos municípios? Bem, aqui se encontram o IPTU, né, o Imposto sobre Propriedade Predial Urbana, difere do ITR, que é o Imposto Territorial Rural, são os imóveis rurais, né, devidos à União. Aqui nós temos os impostos territorial, o imposto territorial urbano ou predial, sobre a propriedade predial urbana, que é devido ao município. São dois impostos distintos. Um é o ITR, devido à União, né, sobre imóveis rural, e temos o IPTU, incidente sobre os imóveis urbanos, né, esse devido então aos municípios. Temos ainda o imposto sobre transmissão de bens imóveis, né, aqui por atos intervivos, né, aqui quando se vende um imóvel, esse imóvel está sujeito ao pagamento de uma obrigação tributária que é chamado ITBI. Então, se alguém é proprietário de uma casa, né, de um apartamento, por exemplo, e quando ele vende esse apartamento, há o pagamento desse imposto chamado ITBI. Em caso de doação ou em caso de morte do proprietário e esse imóvel será transferido para os herdeiros, nós estamos diante de um outro imposto que é o chamado ITCD, né, que é devido aos estados e ao Distrito Federal. Enquanto que o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, são devidos aos municípios e ao Distrito Federal. Temos ainda o Imposto sobre Serviços, né, que é o imposto devido também aos municípios, que é o chamado ISS. Então, se vocês estão observando aí, não é? Existem impostos federais que são devidos apenas à União, existem impostos estaduais devido aos estados e ao Distrito Federal, e temos os impostos municipais que são devidos aos municípios e também ao Distrito Federal. Então, o imposto devido à União não pode ser exigido pelo município. Da mesma forma, o imposto devido ao município não pode ser exigido pela União. Cada unidade federativa, né, é credora de um determinado tipo de imposto. Bem, mas dizíamos ainda há pouco, né, segundo a teoria pentapartida, existem 5 espécies de tributos. São os impostos que acabamos de fazer referência, né? Mas a outra espécie de tributos são as taxas. Bem, o que vem a ser uma taxa, né? A taxa também é uma espécie de tributo em que o poder público
ele exige do contribuinte determinada importância em dinheiro, que é exatamente essa taxa, né, pela disponibilização de determinados serviços que o Estado ou que o ente federativo, né, já que as taxas também são devidas tanto à União como também ao Distrito Federal, aos estados e aos municípios, né? Mas aqui há uma diferença, né, entre a taxa e o imposto, porque o imposto não está, a obrigação tributária não está vinculado a um serviço prestado, um serviço específico prestado pelo poder público. Diferente aqui da taxa, porque a taxa, né, há uma vinculação. O poder público só pode cobrar essa contraprestação em dinheiro, mediante o pagamento de uma taxa, quando ele presta um serviço ao contribuinte. Então, trata-se de um tributo exigido pelo poder público em decorrência de uma contraprestação. É diferente do imposto, que não há uma contraprestação específica, aliás, né? Não há uma contraprestação específica, porque o poder público tem sempre uma obrigação, né, que é de prestar todo e qualquer serviço em prol da sociedade, na área de segurança, de educação, de saúde, de transporte, dentre outras obrigações que o Estado assume para com a sociedade. Só que não é uma atividade específica, a obrigação de pagar o imposto não está vinculado a uma contraprestação em decorrência do recebimento por parte do poder público. É diferente aqui quando se trata da taxa, né? Então, a taxa trata-se de um tributo exigido em decorrência de uma contraprestação a um serviço prestado pelo poder público, né? Ou então de um benefício que o poder público pode colocar à disposição do cidadão, do contribuinte, né, em função de um serviço solicitado pelo contribuinte. Então, seja porque há ali uma contraprestação direta ou então porque há ali um serviço colocado à disposição, onde o contribuinte pode fazer uso ou não, né? Então, a taxa é uma quantia, né, obrigatória, compulsória, portanto, obrigatória significa compulsória, o poder público vai poder exigir e o contribuinte não pode se recusar a pagar, né? Então, é obrigatória, paga em dinheiro pelo contribuinte ao poder público em troca de um serviço fundamental, né? Então, a taxa é um tributo vinculado a uma atividade estatal, uma atividade prestada pelo poder público, né? A gente vai verificar, por exemplo, que assim como os impostos são devidos à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, as taxas também, né? Sendo que a Constituição Federal define quais são os impostos devidos a cada um desses entes federativos, enquanto que as taxas cada um desses entes federativos vai dizer qual é a taxa que vai estar exigindo do contribuinte pela prestação de um determinado tipo de serviço, né? A Constituição Federal não indica quais são as taxas devido a título de quê, né? É diferente dos impostos, porque a Constituição define quais são os impostos devido a cada um dos entes federativos, né? E qual seria o fato gerador que justifica a obrigação tributária, né? Então, a taxa é um tributo vinculado à atividade estatal ao contribuinte. Nesse tipo de tributo, o poder público fica sujeito a uma contraprestação ao contribuinte. A base de cálculo das taxas é definida pela lei que está criando a taxa. Então, dizia, se é uma taxa municipal, a lei aprovada pela Câmara de Vereadores vai dizer que está instituindo uma obrigação tributária a título de taxas por um determinado serviço que o poder público municipal vai prestar
às pessoas, aos cidadãos, aos contribuintes. Por sua vez, se é o Estado quem está instituindo essa obrigação tributária, vai ser a Assembleia Legislativa do Estado que vai criar uma lei instituindo uma obrigação tributária a título de uma contraprestação de um serviço que o poder público está prestando ao contribuinte. Né? E vai dizer, né, qual a base de cálculo, qual a alíquota que vai incidir sobre o serviço prestado, né, pelo ente público. Bem, então a base de cálculo da taxa deve ser diversa daquela instituída para os impostos. Se for uma taxa municipal, não pode ter a mesma origem do IPTU, por exemplo, que é um imposto municipal. Não pode ter a mesma origem da prestação de um serviço, que existe um imposto chamado ISS, Imposto sobre Serviços. Então, não pode o município criar uma taxa para incidir sobre a prestação de um serviço, tendo em vista que já existe um imposto com essa finalidade, que é o ISS. Então, o que determina o artigo 145, parágrafo 2º da Constituição Federal, é que a base de cálculo da taxa não pode ser a mesma, né, aplicada para um imposto, seja o imposto municipal, seja para o imposto estadual, seja para o imposto federal. Né? Bem, então aí, verificando, né, uma das distinções entre o imposto e a taxa, ambos são tributos, né, mas com finalidades diferentes, né, já que a taxa há a contraprestação de um serviço. Você paga em função de um serviço que o poder público presta, enquanto que os impostos não. Né? Não há vinculação. Então a taxa é uma espécie de tributo, né, que é devido, né, tanto ao ente público federal, à União, como também aos estados e municípios. Já havíamos feito essa consideração. Bem, essas taxas, elas podem ser classificadas de dois modos, né? A taxa de serviço, que é devida, né, pelo contribuinte ao poder público, em decorrência de uma prestação, né, de um serviço por parte do poder público. Né? Que temos aqui o exemplo de taxa de coleta de lixo, por exemplo, taxa de esgoto. São dois exemplos, inclusive, de taxas municipais. Né? Um município que pode exigir esses dois tipos de taxa, né? Tanto de coleta de lixo, porque é no município que ocorre, né, esse recolhimento de lixo, né, ou tratamento de esgoto, por exemplo. Né? Mas também essas taxas, né, podem ser a título de fiscalização, ou seja, taxa de polícia. Não significa essa polícia judiciária, a polícia militar, a polícia civil, não é isso. Né? É em função de um serviço prestado pelo poder público, né? Que pode ser, como eu disse, municipal, estadual, distrital ou federal. Então a taxa de polícia, ela é exigida em virtude de um ato de fiscalização por parte da administração pública. Como, por exemplo, o poder público ele fiscaliza, né, a construção, né, de imóveis, né, construção de casas, a construção de apartamentos, de prédio de apartamentos, por exemplo, né, e para isso ela exige o pagamento de uma taxa para fazer essa fiscalização. Como está sendo construído, estão sendo obedecidas as normas de segurança, por exemplo, e para isso ela tem que pagar, inclusive, tem que pagar pessoas que façam essa fiscalização, né, para dar segurança, inclusive, não apenas das pessoas que ali transitam, por exemplo, nas proximidades, né? Segurança, inclusive, para aqueles que irão fazer uso daquela construção, para evitar que ocorra acidente, por exemplo. Né?
Então, né, nós temos aqui um exemplo de taxa de polícia ou de fiscalização. Taxa de construção, taxa de publicidade. Né? Então, quando alguém quer fazer uso de uma publicidade, como por exemplo de um outdoor, né, o poder público ele cobra para isso, né? Cobra o pagamento de uma taxa, né? Que também é uma espécie de tributo. Bem, além dos impostos e das taxas, né, existe uma outra espécie de tributo que é denominada de contribuição de melhoria. Aliás, aqui ainda fazendo parêntese, né, se considerar todas essas espécies de tributos, né, tanto os impostos, como taxas, como contribuição de melhoria, as contribuições especiais, o empréstimo compulsório, né, que são obrigações tributárias devido aos entes públicos, federais, estaduais, municipais, distritais, a principal fonte de arrecadação, eu volto a reiterar, é de onde o poder público mais arrecada recurso, né, para cumprimento das suas atribuições, é através dos impostos. O valor arrecadado a título de imposto supera todas essas outras espécies tributárias. Bem, então, o que vem a ser uma contribuição de melhoria? Bem, a contribuição de melhoria é uma espécie de tributo exigido pelo poder público em decorrência de uma obra realizada pelo poder público, mas que venha valorizar o imóvel do contribuinte. Então, pode acontecer, vamos imaginar, que em uma determinada localidade temos ali uma via, né, que não tinha sido asfaltado, que não tinha iluminação pública, que não tinha esgoto, né? E o valor de um imóvel nessa região, nesse bairro, nessa localidade, custava, vamos imaginar, a importância de tantos reais, 100 mil reais. Né? Mas, a partir do momento que o poder público fez o investimento, né, fez a obra de saneamento para a localidade, né, para o bairro, para a região, né, pavimentou as ruas, colocou iluminação pública, né, fez uma praça na localidade, esse imóvel será valorizado. A tendência é aumentar o valor, né? Mas não houve o investimento do proprietário daquele imóvel. O investimento foi feito pelo poder público. Então, a pessoa que antes tinha um imóvel, vamos imaginar que citei como exemplo de 100 mil reais, agora esse imóvel passa a estar com um preço de 150 mil, 200 mil, quem sabe. Então, houve uma valorização, e essa valorização se deu em decorrência não apenas de um serviço prestado pelo poder público, né, mas com recursos públicos. Porque de onde foi que o município tirou o recurso para investir naquela rua, naquele bairro, né, para fazer todo esse serviço de saneamento, de pavimentação, né, de infraestrutura urbana, de transporte, sinalização, né, iluminação pública, né? Então, isso não foi dos recursos daqueles contribuintes que residem naquela rua, naquele bairro, né? Foi de recursos da sociedade como um todo. Então, assim como o poder público está fazendo um investimento que valorizou o imóvel do particular, do contribuinte, ele pode exigir do contribuinte beneficiado, apenas daqueles que foram beneficiados, daquelas pessoas que possuem imóvel, por exemplo, naquela região, que são esses os beneficiados, né? Diretamente pela valorização, obviamente, né? Na verdade, há um benefício em prol da sociedade como um todo, né? Todos aqueles que moram em outro bairro, mas que fazem
um percurso de moto, de carro, de ônibus, do jeito que for, acaba se beneficiando, com certeza, né? Mas a valorização dos imóveis ali daquela rua que foi beneficiada é apenas daqueles que são proprietários de imóvel naquela região, né? Então, a contribuição de melhoria é uma espécie de tributo exigido do poder público em decorrência de obras públicas que valorizam o imóvel do contribuinte. O objetivo desse tipo de tributo é evitar o enriquecimento sem causa daqueles que tiveram uma valorização dos seus bens, né? E que teve o imóvel valorizado em decorrência da obra que foi custeada, a princípio pelo poder público, mas com recurso da comunidade ou da sociedade, que é quem paga os impostos e outras contribuições, né, que provocam a realização desses investimentos. Bem, então esse tipo de tributo, ou seja, a contribuição de melhoria, pode ser exigida por qualquer dos entes federativos, assim como também os impostos e as taxas. A contribuição de melhoria também é devida por qualquer desses entes públicos que fazem investimentos com recursos do município, né, ou com recursos dos estados, do Distrito Federal e também da União. Então, dependendo do ente federativo que fez o investimento, que valorizou o patrimônio do contribuinte, é esse ente que vai poder exigir esse tributo chamado de contribuição de melhoria, né? Portanto, pode ser o titular desse crédito tributário, pode ser a União, os estados, qualquer dos estados, o Distrito Federal ou qualquer dos municípios. Como eu disse, aquele que realizou o investimento em prol do contribuinte. Assim, né, qualquer desses entes que realizar a obra e venha valorizar o patrimônio do contribuinte, poderá então instituir o tributo, que neste caso é a contribuição de melhoria. Bem, há um outro tributo chamado de empréstimo compulsório. Esse tipo de tributo, né, ele não é um tributo que ocorre com muita frequência. Aliás, excepcionalmente, né, e poucas as oportunidades, né, no Brasil foi instituído, mas a Constituição permite essa possibilidade, né? O imposto, conforme já verificamos, é constantemente, diariamente, a todo instante, nós estamos pagando impostos das mais diversas naturezas. Quando a gente compra um material no supermercado, a gente está pagando imposto, né? Porque tem desde lá o imposto sobre produtos industrializados, quando ele foi fabricado, por exemplo, foi produzido, tem um imposto sobre circulação de mercadoria, que vai incidir também sobre aquele produto, né? Se ele vem de outro estado, por exemplo, se ele foi fabricado no estado e ele foi transferido para outro, também há o imposto sobre circulação de mercadoria, por exemplo, né? Então, quando a gente consome algum produto, seja ele qual for, há ali sempre a incidência de algum imposto, né? Já verificamos que as taxas nem sempre, né, somente para determinados serviços, né, que há a incidência desse tipo de tributo chamado taxa. As contribuições de melhorias também ocorrem excepcionalmente, não ocorrem também com muita frequência, não são todos os serviços, né, que os municípios, principalmente os municípios, já que são devidos também aos estados e ao Distrito Federal e à União, não há uma exigência, né, por parte dos titulares da obrigação tributária sempre que fazem qualquer tipo de investimento. Isso não acontece com tanta frequência, né? Isso para justificar que os demais tributos, que não sejam os impostos, né, a arrecadação é infinitamente superior do que ocorre então com os impostos. Bem, mas esses empréstimos compulsórios, né, são prestações exigidas, neste caso, apenas pela União,
A prestação de um tributo, já que o empréstimo compulsório também é uma obrigação tributária, é uma prestação em dinheiro que o poder público federal pode exigir do contribuinte, de forma coativa, sem, assim como todos os demais tributos são também, sem que o contribuinte possa resistir a essa obrigação. Então, o poder público pode exigir daqueles que possuem determinadas condições, capacidade contributiva, ou seja, principalmente daqueles que têm um poder aquisitivo maior, muito embora é a lei que venha a criar essa obrigação tributária, esse chamado empréstimo compulsório, é que vai dizer quem são as pessoas que terão essa obrigação de pagar esse tributo chamado de empréstimo compulsório. E eles servem para custear determinadas atividades do Estado. E fica condicionado, inclusive, esse pagamento àquela situação que deu origem à obrigação tributária. A União poder, então, exigir esse tributo. Veja aqui, mais uma vez, diferente dos impostos, das taxas e as contribuições de melhorias, que qualquer dos entes federativos pode exigir aqueles tipos de tributos. Aqui os empréstimos compulsórios, somente a União é que pode instituir e exigir o pagamento desse tributo através de uma lei criada, uma lei complementar criada com esse objetivo. Primeiro dizer que será para custear o que esse empréstimo compulsório? Tem que ter uma lei especificamente com essa finalidade. E a Constituição também define, no seu artigo 148, quais são as situações que justificam a União criar esse tributo chamado de empréstimo compulsório. Não pode ser, portanto, a simples vontade do poder público federal de estar sem recursos. Então vamos instituir aqui o empréstimo compulsório para arcar com essas despesas. Não é bem assim. A Constituição define no seu artigo 148 que o empréstimo compulsório ele pode ser instituído para atender as despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, ou então em caso de guerra. E a sua iminência, a iminência está prestes a acontecer uma guerra, então antes de acontecer, ou quando a guerra já foi declarada, ou então quando ela está por acontecer. Então o poder público, já sabendo que vai ter que arcar com algumas despesas extraordinárias, para manter pessoas, equipamentos no fronte de guerra, por exemplo, então pode exigir esse tributo chamado de empréstimo compulsório. Então vai ser uma lei, vai ser criada, vai definir qual é o valor que a União vai poder exigir e quem são as pessoas que deverão contribuir com essa quantia. E qual também a quantia que vai ser exigida. Também, além no caso de calamidade ou de guerra, também se admite, em caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse social. Poderia-se imaginar como numa situação, vamos imaginar, de os reservatórios de água, que no nosso caso, a nossa fonte maior de energia elétrica são as nossas hidrelétricas. Se houvesse uma seca muito grande no país, os reservatórios quase todos não tivessem condição de produzir energia elétrica, por exemplo, poderia causar aqui uma situação de caos na sociedade brasileira, por falta de energia elétrica. Quem sabe uma situação dessa poderia a União instituir esse tributo chamado de empréstimo compulsório, para fazer investimentos, quem sabe construir rapidamente aí, fonte de energia mecânica, ou as chamadas
termoelétricas, né? Que aí não precisa de água, né? E sim de equipamentos para produzir essa energia, por exemplo, precisa de gás, precisa de combustível, né? Para fazer os geradores produzir essa energia, né? Mas seria aqui apenas um exemplo. Nós não temos hoje, né? Nós não temos nenhum empréstimo compulsório em curso. Aliás, tivemos um empréstimo compulsório que ocorreu lá na década de 90. Né? Mas estamos dizendo aqui que há essa possibilidade de ser instituído esse tributo chamado de empréstimo compulsório, que seria uma das fontes de arrecadação da União, especificamente da União. Né? Enquanto que contribuições de melhorias, certamente existem municípios, inúmeros municípios que estejam cobrando essas contribuições de melhoria, né? Inúmeros estados que estão cobrando dos seus contribuintes, né, também as contribuições de melhoria. As taxas, diariamente são cobradas taxas por todos os entes federativos, né? E os impostos, como já citamos, é a maior fonte de arrecadação. A cada momento, né, a sociedade está pagando os impostos das mais diversas naturezas, né? Cada um devido ao ente federativo que é o seu credor. Bem, mas também são considerados tributos, além dos impostos, das taxas, das contribuições de melhorias e dos empréstimos compulsórios, as contribuições especiais. O que seriam essas contribuições especiais? Bem, essas contribuições especiais é uma espécie de tributo também, como são as outras que acabamos de citar, cujo resultado, né, da arrecadação é destinado ao financiamento da Seguridade Social, como, por exemplo, quem é servidor público sabe, não sei se algum de vocês é servidor público, que todo mês vem descontado lá no seu contra-cheque um determinado valor pago a título de contribuição social. Assim como também quem é trabalhador da iniciativa privada, né? Também lá no contra-cheque vem lá o chamado INSS, o desconto de INSS. Né? Então, esse valor recolhido também é compulsório, também é obrigatório. O servidor público, o trabalhador da iniciativa privada, né? Quando ele recebe lá o seu salário, ele tem que, aliás, será feito um desconto, né, do seu salário a título de contribuição social ou de contribuição previdenciária. Né? Mas não apenas, vamos verificar que existem 3 espécies de contribuições especiais, onde a contribuição social é apenas uma delas, né? Mas também é considerado uma contribuição especial aquelas devidas para os programas que impliquem intervenção no domínio econômico. E vamos já fazer algumas considerações, como, por exemplo, para custear aqueles órgãos criados para promover o desenvolvimento econômico, né? Seja da indústria, seja do comércio, como, por exemplo, o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, como o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Né? Então, o poder público instituiu, a lei no caso, né, instituiu um tributo chamado de contribuição especial para formar pessoas para o exercício de determinadas atividades. Mas para isso, a lei determina que determinadas categorias devem contribuir para a formação desses profissionais. Então, quem atua no comércio, né, vai destinar uma parte da sua, do seu lucro, né, para formar pessoas que possam trabalhar no comércio. Assim como também quem atua na área da indústria, né, vai ter que destinar um percentual, um valor do seu lucro para promover escolas de formação de profissionais para aquela área, né?
Então, são programas que impliquem na intervenção do domínio econômico, porque há uma obrigação de pagar esse imposto, aliás, esse imposto, esse tributo chamado de contribuição especial, ou ainda para o atendimento de determinados interesses profissionais, como, por exemplo, a OAB, o CREA, o Conselho Regional de Medicina, dentre outras, né? Então, essas contribuições sociais, né, são devidas, contribuições especiais são devidas também a todos os entes federativos, assim como também são os impostos, assim como também são as taxas, assim como também são as contribuições de melhoria, com exceção, portanto, somente dos empréstimos compulsórios, que somente é devido à União. Então, poderão qualquer desses entes federativos instituir as contribuições especiais destinadas ao financiamento de determinados serviços que vamos verificar quais são, né, que inclusive já citamos. Como, por exemplo, são as contribuições sociais devidas, né, tanto à União por parte dos servidores públicos federais. Então, quem é servidor público federal, como eu já citei, vem lá no contra-cheque, de forma compulsória, né? Tem lá o salário e tem um desconto da contribuição previdenciária daquele servidor público. Quem é servidor público do Distrito Federal também não é diferente. Tem lá o salário que ele recebe, né? Do Estado, do Distrito Federal, também no caso dos municípios, servidores públicos municipais, vem lá no seu contra-cheque o desconto a título de contribuição previdenciária. Então, é considerado um tributo também por ser compulsório, onde o contribuinte não tem a faculdade. Não, mas qual é a finalidade aí dessa previdência social, por exemplo? A finalidade uma das hipóteses em caso de morte do segurado, do servidor, os seus familiares vão receber a chamada pensão por morte. Ou em caso, se o servidor público ficar inválido, ele tem direito a receber a aposentadoria por invalidez. Ou quando ele adquirir uma certa idade, ele vai ter direito à aposentadoria por idade, ou tempo de contribuição. Mas poderia pensar o servidor público, não, mas eu não quero. O que eu pago por mês, o que estão me exigindo é um valor elevado. Eu prefiro receber esse valor e não ter direito à aposentadoria ou à pensão por morte, por exemplo. Não há essa possibilidade. A contribuição social, ela é uma imposição legal. É um tributo que o Estado não lhe faculta em pagar ou não. Determina simplesmente. Ocorreu o fato gerador, você é servidor público, você tem que contribuir. Para custear esses encargos provenientes da Previdência Social, por exemplo. São as chamadas contribuições sociais. Mas existem também as contribuições especiais de intervenção no domínio econômico, que são os valores arrecadados, né, para custear algumas atividades, como citei ainda há pouco, né, de chamadas contribuições para o Sistema S. Contribuição para o Sistema S significa Senai, SESI, SESC, são aí alguns dos titulares desse crédito arrecadado pelo poder público, né, para custear as despesas com esses órgãos que prestam serviço gratuito na maioria das vezes, né? Algumas vezes até cobra por alguns desses serviços que eles realizam, né, de formação profissional. Mas a grande maioria desses serviços são gratuitos para a sociedade. E a lei vem dizer quem são aqueles que têm a obrigação de pagar esse tipo de tributo, que são as chamadas contribuições especiais. Nesse caso, não é todo mundo que paga, né? Aliás, a gente vai verificar mais adiante, quando falar dos impostos,
né, que não é todo mundo que paga todo tipo de imposto. Né? Vai depender do fato gerador. Né? E aí saber quem é o responsável pela obrigação tributária. Né? Como, por exemplo, o IPI é um produto sobre um imposto sobre produtos industrializados que quem paga, via de regra, é a indústria. O imposto de renda já é um imposto devido pela pessoa física que possui uma renda que a lei vem definir acima de quanto, né, até cerca de 2.300, quem ganha até 2.300 por mês, ou cerca de 28 mil reais anuais, fica isento do pagamento do imposto de renda. Né? Quem ganha acima, aí está sujeito ao pagamento desse tributo, o chamado imposto de renda. Mas só para distinguir, né, que existem tributos devidos por determinadas pessoas, né, físicas ou jurídicas. E aí, também como exemplo, quem paga o IPTU é proprietário de um imóvel urbano. Se você não é proprietário, você não tem a obrigação tributária. Da mesma forma com o IPVA. Né? Bem, então temos aí uma espécie de contribuição especial, né, que é a contribuição social, a contribuição de intervenção no domínio econômico, que temos como exemplo o PIS, PASEP, COFINS, CID. CID é uma contribuição contribuição incidente sobre o domínio econômico. Né? O COFINS, né, é contribuição para financiamento da Seguridade Social, que é pago pelas empresas, né? Uma alíquota que a lei define qual seria, né? Enquanto que o PIS é um programa de intervenção social, né, devido aos trabalhadores de baixa renda, por exemplo. E por último, como contribuição especial, nós temos as contribuições de interesse das categorias profissionais, né, que são valores arrecadados compulsoriamente por alguns entes para custear essas atividades institucionais desses entes de categorias de classe, ou de pessoas. Como, por exemplo, nós temos aí a OAB, quem é advogado paga a anuidade, né, que é um valor, né, cobrado pela OAB de cada estado, né, ou pelo CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, também é pago anual pelos profissionais, pelos engenheiros e arquitetos, por exemplo. Né? Os profissionais da medicina, do Conselho Regional de Medicina, também pagam anuidade, e é compulsório também essa obrigação. Né? Todos aqueles que estão vinculados a esses órgãos de classe têm a obrigação de pagar esse valor instituído para custear as despesas daquela categoria. E esses valores são obrigatórios. E caso você não cumpra, você pode ser executado. Eu digo, no caso, o advogado não pague, ele pode sofrer uma ação de execução, onde a OAB pode exigir o pagamento, assim como também ele pode ser excluído daquela categoria e, consequentemente, não poder exercer a profissão. Bem, então seriam aí algumas das espécies, algumas não, as espécies, né, de obrigações tributárias, né? Que são os impostos, as taxas, contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Bem, feito essas considerações, eu vou agora aqui ao chat verificar se tem alguma indagação e abrir também a vocês, né, caso queiram fazer algum questionamento. A Nayara diz o seguinte: se um carro for danificado por um buraco, eles não arcam caso seja feita uma ação judicial, sendo que as obrigações do contribuinte estejam em dia. Bem, nós acabamos de falar, Nayara, que os impostos eles não estão vinculados a uma contraprestação por parte do poder público. Não é isso? Então, caso alguém tenha o seu carro danificado por falta de infraestrutura urbanística, não seria esse o fundamento
para exigir a indenização pelo dano suportado pelo proprietário do veículo, né? Pelo fato dele pagar o imposto. Não é isso, né? Porque não está, acabamos de falar que ele não está vinculado. O pagamento do IPVA, por exemplo, né, talvez seja isso que você tenha que falar, mas ele está com o IPVA dele em dia. Entretanto, né, ele sofreu um prejuízo em decorrência de uma cratera que se apresentava na via pública. Então ele não pode, mas eu paguei o IPVA, teria que me prestar um serviço, ter uma contraprestação de estar a via em condição de uso. Não seria isso. Mas é porque há uma previsão constitucional, né, de que por parte do poder público, a chamada responsabilidade objetiva. Se o Estado concorreu, aliás, não apenas o Estado, né? Diz o Código Civil que aquele que causar dano a outrem, seja por ação ou por omissão, é obrigado a reparar o dano provocado. Então, se o poder público, né, ele não fez a reparação, né, da via pública e com isso provocou dano, ele tem a obrigação de reparar, né? Então, independentemente da pessoa estar com o pagamento do IPVA do carro dele em dia, né, ou não, porque o poder público tem o dever de prestar um serviço com qualidade. Se não prestar, não importa se o dono do veículo está ou não com o imposto em dia, né? Então, se provocou um dano, o Estado tem que reparar esse dano. Mais alguma indagação ainda com relação a esses conteúdos? Ou a própria Nayara? Estão me ouvindo? Estão me acompanhando? Já temos... Sim, professor. Ok. Podemos continuar? Sim, diz a Ana, sim, a Nayara novamente, né? Então, podemos continuar. Bem, eu vou trocar agora, né, o slide que eu estava aqui trabalhando com vocês e vou apresentar um outro slide. Estão visualizando? Sim ou não? Sim. Sim, né? E identificaram que foi trocado aí, né? Bem, então a gente vai falar agora, né, sobre a chamada competência tributária. Tem um pouco a ver com aquilo que nós já vínhamos falando anteriormente, agora há pouco, né? O que vem a ser a competência tributária? Nós estamos falando de tributos, né? Falamos das espécies de tributos. Agora, fazemos aí algumas considerações sobre cada uma dessas espécies de tributo: do imposto, da taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições sociais, né? Bem, mas já podemos verificar, pelo que nós fazemos aí algumas considerações, que os tributos são obrigações devidas ao poder público, aos entes públicos. Não é isso? Não, uma pessoa física não pode exigir tributo, qualquer que seja a espécie de tributo. Ninguém pode exigir o imposto, uma pessoa física. Ou uma pessoa jurídica, uma empresa privada, por exemplo, não pode exigir o pagamento de um tributo, seja o imposto, seja uma taxa, seja contribuição de melhoria ou empréstimo compulsório, né? É privativo dos entes públicos a obrigação tributária, né? Então, a competência tributária é uma prerrogativa, é uma atribuição dada pela Constituição Federal aos entes políticos do Estado, quais sejam a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, né? Prerrogativa essa para instituir essas obrigações tributárias, né? Ou seja, exigir o pagamento de um tributo. Então, a competência tributária possui aí algumas características, né? Ela é privativa porque só o poder público pode instituir, né? Ela é incaducável, significa dizer, né, que o poder público pode a qualquer tempo exigir esses tributos. Falamos
Bem, o imposto, por exemplo, todos os entes públicos cobram, né? O imposto de renda, a União cobra sempre, o imposto de importação, o imposto de exportação, o IOF, diariamente, a todo instante, a União está arrecadando os tributos federais. Os estados da mesma forma, os municípios da mesma forma, né? Então, ele é incaducável, né? Significa dizer que a qualquer tempo o ente federativo pode exigir o pagamento do tributo, né? Ele é de exercício facultativo, né? Significa dizer que o poder público pode ou não exigir, né? Muito embora os impostos, por exemplo, eu imagino que todos os entes federativos exigem todos os impostos que a Constituição Federal ele instituiu. Muito embora não sejam obrigados a instituir. O Estado, por exemplo, pode deixar de exigir o IPVA, mas todos os estados exigem IPVA. Aliás, é uma grande fonte de arrecadação do Estado e do Distrito Federal, o IPVA. Um município poderia deixar de exigir o IPTU. Eu imagino que dos 5.500 e poucos municípios no Brasil, não tenha nenhum que deixe de exigir o IPTU. Aliás, o IPTU é talvez uma das grandes ou da maior fonte de arrecadação do município. O IPTU é talvez a maior fonte de arrecadação do município, né? Eu imagino que o imposto de renda seja a maior fonte de arrecadação da União. Uma outra grande fonte é o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Também a União arrecada bilhões, né, a título de IPI. Né? Bem, então ele é de exercício facultativo, muito embora na prática, né, até quando se trata de taxas, por exemplo, né, pode muitas vezes o município deixar de exigir, ou então as contribuições de melhoria, né, os municípios, principalmente os principais titulares desse tipo de tributo, que é a contribuição de melhoria, são os municípios, né? E é um tributo que não se exige com tanta frequência, né? Não há uma arrecadação muito grande se comparado aos impostos. Desse tipo de tributo se chama a contribuição de melhoria, né? Bem, uma outra característica é de que ele é improrrogável, né? Não pode ser prorrogado esse tributo, né? É irrenunciável, o ente público também não pode dizer que não quer, ele até pode deixar de instituir, mas o dia que ele desejar, o ente federativo, ele pode também exigir, né? E também ele é indelegável, né? É indelegável porque o poder público não pode transmitir esse crédito, né, esse direito de exigir o tributo, ele não pode transmitir para outro ente. Bem, diz lá o município, eu não quero exigir o IPTU, mas eu vou transferir para uma empresa privada que é muito mais eficiente que eu, município, para que essa empresa privada possa exigir em meu nome o IPTU, por exemplo, ou o imposto de importação, seja lá qual for o ente federativo, o IPVA, o ITBI, o ICMS, o ente federativo titular, se ele não quiser exigir, tudo bem, mas ele não pode transmitir o seu crédito para terceiros, para alguém exigir em seu nome. Disse então que uma das características é a indelegabilidade da obrigação tributária. Bem, então se um dos entes políticos, né, dos entes federativos, não exercer essa faculdade de instituir o tributo de sua competência, não pode o outro ente instituir em seu favor. Como
Bem, tem um município que não está exigindo o IPTU. Então o Estado vai poder exigir? Lógico que não. A União vai poder exigir? Não, porque é um tributo municipal. Só aquele ente federativo é que poderia exigir. E se ele não quiser exigir, como eu disse, principalmente quando se trata de imposto, não há nenhum ente federativo, pelo menos eu desconheço, que esteja dispensando esse crédito dos seus cidadãos ou dos seus contribuintes. Na União, todos os tributos de competência da União são exigidos pela União. Nos estados também não é diferente, nos municípios também não é diferente, né? Bem, então já fazíamos aí algumas considerações também de que a competência tributária, né, é a faculdade que tem os entes federativos de exigir tributos. Já fizemos também algumas considerações de que cada ente federativo é titular de uma obrigação tributária devido a título de imposto. Citamos, inclusive, cada um dos impostos devido a cada um dos entes federativos. Então, existem alguns impostos que somente podem ser exigidos pela União, alguns somente podem ser exigidos pelos estados e pelo Distrito Federal, e outros somente podem ser exigidos pelos municípios e também pelo Distrito Federal. Essa competência da União, ela está regulamentada pela Constituição Federal, no seu artigo 153 e 154, ambos da Constituição. E o que nós vamos fazer a partir de agora é falar um pouquinho sobre cada um desses impostos devidos a cada um dos entes federativos. Os impostos devidos à União, quais são? Já citamos anteriormente, né? Mas vamos falar aqui com um pouco mais de detalhe, né? Sobre cada um deles, como o IPI, como o IOF, devidos no caso à União, né? O IPI, o IOF, o Imposto de Importação, o Imposto de Exportação, o Imposto Territorial Rural, o ITR, por exemplo, né? Começando então aí pelo primeiro imposto, né, devido à União, que são o que é o imposto de importação. O próprio nome já identifica, não é? Que o imposto de importação é um imposto que vai incidir sobre um produto que foi produzido em um outro país e que está entrando no território nacional. Bem, esse imposto, né, tem um objetivo também, não é único, né, não é a principal função, não é proteger a indústria nacional. Mas, indiretamente, isso pode acontecer, porque se há um produto produzido no exterior, está usando a mão de obra do país de origem, está produzindo riqueza no país onde esse produto foi industrializado, por exemplo, está remunerando as pessoas daquele país. E o que nós vamos ganhar com isso? Somente o fato de estar consumindo esse produto? Então, a legislação brasileira optou, como aliás praticamente todos os países, né, taxam, né, os produtos importados, né, também como modo de proteger o seu mercado interno, né? E com o Brasil, como eu disse, não é diferente. Então esse imposto sobre imposto de importação, como o próprio nome diz, irão incidir sobre aqueles produtos que ingressam no território brasileiro produzido em outras nações, em outros países, né? Então trata de um imposto chamado alfandegário, devido sempre que ocorrer a entrada de um produto estrangeiro no território nacional.
né? Quem é o contribuinte desse imposto, né? É aquele que importa, aquele que traz o produto daquele país onde ele foi produzido para ser consumido no Brasil. Ou então, se ele faz uso desse produto que ele está trazendo para o Brasil para obter ali uma vantagem no comércio, por exemplo. Ele está trazendo carro, mas não, pode ser um carro para ele usar, mas pode ser um carro para ele vender, né? Uma revendedora de veículos, né? E que vai ganhar com os carros importados que ele traz de um outro país, por exemplo, né? Ou qualquer outro produto. Estou usando aqui o exemplo do carro, mas pode ser qualquer outro produto, né? De consumo, pode ser roupa, sapato, né? Material eletrônico, aliás, muita coisa vem do exterior, não é? Tanto de produtos alimentícios, como produtos eletrônicos, como veículos, como motocicletas, como carros, né? Vem muita coisa do exterior, né? Então esses bens, esses produtos que ingressam no Brasil, eles são, né, eles sofrem a incidência de uma obrigação tributária chamada de imposto de importação, né? Mas isso vale para o importador, né, ou quem a lei equipara, né, a esse importador, né, que a lei vem dizer, por exemplo, o arrematante de um produto apreendido na alfândega. Então, produtos que sofrem o chamado descaminho é um tipo de crime. Alguém que tenta entrar com um produto sem fazer o recolhimento do imposto. Ele é apreendido pela alfândega, né, pela Receita Federal, que faz a fiscalização dos produtos que ingressam no território nacional. Então, quando eles são apreendidos, esses produtos eles podem ser vendidos. Aliás, aqueles produtos que podem ser consumidos internamente, né? Porque podem ser que esses produtos apreendidos sejam provenientes sejam produtos que não se pode ser consumido no território nacional, como por exemplo as drogas. Então, quando é apreendido, são incinerados. Maconha, cocaína, por exemplo, né, são incinerados. Mas aqueles produtos que podem ser utilizados no Brasil, que não constitui um crime você usar, consumir, né, roupas, materiais eletrônicos, calçados e muitos outros equipamentos. Então, esses bens, eles são vendidos em leilões, né? E quem acaba pagando o imposto de importação é aquele que venha a adquirir, por exemplo, né? Além do importador. Bem, então trata-se de um imposto extrafiscal cuja alíquota pode variar de acordo com o produto. Não tem aqui uma alíquota X de 5%, de 7%, de 10%. Tudo aquilo que vem do exterior é taxado com a alíquota X. Não é exatamente assim que ocorre com o imposto de importação. Esse imposto de importação, o valor que vai incidir sobre o produto importado pode ter uma incidência maior ou menor. Pode até acontecer, dependendo do produto, que o governo brasileiro, estamos aqui falando de um imposto federal, um imposto de importação, devido à União, portanto, pode até dar isenção. Bem, para esse produto, né, nós vamos isentar do pagamento do imposto de importação, enquanto que outros produtos nós vamos elevar o valor. Vamos imaginar, de um carro de luxo, o valor da alíquota de importação é elevado, porque só quem vai poder comprar um carro de luxo é quem tem muito dinheiro. E se tem muito dinheiro, ele vai poder pagar uma alíquota de 20%, 30%, 40%, quem sabe. É um carro que custa, no exterior, custa $300 mil, 3 5, 15, R$1,5 milhão de reais no Brasil. Coloca aí um imposto de 30%. Vai custar aí 2 milhões, aliás, 1,5 milhão
500 mil reais, vamos imaginar, colocar uma alíquota de 30% de 1,5 milhão, vai ser 500 mil reais. Ó, veja, 500 mil reais só de imposto de importação, se a alíquota for de 30%, por exemplo. Bem, mas quem compra um carro de 1,5 milhão pode pagar 500 mil de imposto de importação, por exemplo. Enquanto que alguns produtos são essenciais, que estão em falta no país, por exemplo, aí você pode reduzir a um percentual muito baixo de imposto de importação ou até mesmo isentar, como eu disse, né? Isentar o importador de pagar esse imposto, né? Bem, então aí um dos impostos devidos à União, né, é o chamado imposto de importação. Como eu disse, dependendo do produto, o valor do imposto pode ter uma alíquota que vai incidir sobre o valor do bem, né, pode ter uma alíquota maior ou menor. Bem, eu não sei, né, mas eu imagino que, por exemplo, o produto utilizado na fabricação da vacina contra o coronavírus provavelmente vai ser isento do pagamento do imposto de importação, né? Porque é uma necessidade para a população. Então, se você taxar com uma alíquota muito elevada, você vai dificultar a aquisição desse produto, por exemplo. Então, em caso de necessidade, né, você pode isentar outros produtos, você pode ter, né, uma alíquota menor, e outros, né, você pode cobrar uma alíquota maior. Bem, temos ainda um outro imposto devido à União, ou seja, ao governo federal, que é o chamado imposto de exportação. Aqui, né, já temos a situação inversa, né? No imposto de importação é um produto produzido em um outro país que, quando ele ingressa no território brasileiro, fica sujeito a uma tributação. O imposto de exportação é o inverso. É um produto produzido no Brasil, fabricação nacional, que pessoas de qualquer outra parte do mundo queira consumir esse produto. E por isso ele vem buscar aqui no país. E para que esse produto saia, ele vai sofrer a incidência de uma obrigação tributária. Vai pagar ali o chamado imposto de exportação. Então, esse imposto de exportação, ele incide sobre a saída de produtos nacionais ou nacionalizados. Aqui o que seria esses produtos nacionalizados, né? Seriam indústrias estrangeiras que se instalam no Brasil. Porque também pode acontecer de empresas internacionais, são, por exemplo, as construtoras de veículos, a Chevrolet, que é a americana, a Toyota, que é japonesa, as empresas coreanas, a Hyundai, a BMW, que é alemã, Peugeot, Renault, que são francesas, por exemplo, elas se instalaram no Brasil, né, construíram suas fábricas aqui, né, produzem veículos aqui, né, e esses veículos são exportados para inúmeros países, né, como, por exemplo, aqui os nossos vizinhos da Argentina, um grande consumidor dos veículos brasileiros, né? Os mexicanos também compram muito veículos produzidos no Brasil. Então, esses produtos também ensejam a obrigação tributária de pagar o imposto de exportação, ainda que sejam fabricados por indústrias estrangeiras. Mas se foram produzidos no Brasil, foram fabricados no Brasil, se esse produto for sair para o exterior, e dá ensejo a essa obrigação. Bem, o contribuinte desse imposto, né, o imposto de exportação, é o exportador, né, ou quem a lei também pode definir, não é?
como sendo o responsável pela obrigação. Assim como o imposto de importação, esse imposto de exportação, a alíquota pode variar de acordo com o produto. Então, se o país tem interesse em promover um mercado internacional em alguns setores, como por exemplo a soja, nós produzimos muita soja. Se a gente exigir um imposto muito elevado, vai ter dificuldade de escoar essa soja para o exterior. E o que nós produzimos é muito, muito superior à necessidade do mercado interno. Então, se a gente colocar um imposto muito elevado para exportar, vai fazer com que esse produto fique muito caro e os outros países não queiram importar os nossos produtos. E aí o que vai acontecer? Provavelmente vai quebrar a agricultura nacional produtora de soja. Aí deixa de se ganhar fortunas, já que a soja é uma commodity, que traz dividendos imensos para o país, com a venda desse produto para o mundo inteiro, assim como também a carne. Então há produtos que, na verdade, como eu disse, é um tributo federal, o imposto de exportação, mas há tributos que o governo federal impõe uma obrigação tributária, uma tributação maior, porque não quer que esse produto muitas vezes saia do país, por exemplo, porque isso cria um problema para o mercado interno. Então ele tenta dificultar a saída colocando um imposto de exportação maior, enquanto que para outros produtos ele quer que seja vendido o máximo possível, porque o nosso mercado está saturado. Então se a gente conseguir vender para outros países é melhor. Então reduz o valor do imposto de exportação, por exemplo, Então a alíquota pode variar de acordo com o produto e pode também ser alterada por ato normativo do Poder Executivo, como um decreto presidencial. Não há necessidade de passar pelo Congresso Nacional para que o Congresso Nacional diga se dá isenção do imposto de exportação, se reduz o valor da alíquota desse tributo, aumenta ou reduz ou mantém. Não há necessidade de passar pelo Congresso Nacional. O presidente da República pode, a qualquer momento, aumentar ou reduzir o valor desse tipo de tributo, chamado imposto de importação. Bem, senhores, estamos aqui no nosso horário, concluindo.